Existe uma mentira silenciosa que tem atrasado a vida de muitas pessoas. Uma ideia que parece confortável, mas que na prática mantém você exatamente onde está. A crença de que você precisa estar motivado para agir, que precisa sentir vontade, energia, inspiração, aquele impulso inicial para começar. E quando isso não acontece, você espera. Espera o momento certo, espera o ânimo voltar, espera a cabeça estar boa. Mas enquanto você espera, o tempo passa. As oportunidades passam e a vida continua avançando sem você. Agora presta atenção nisso. As pessoas que realmente constroem algo sólido não dependem da motivação. Elas aprenderam a continuar mesmo quando ela desaparece. E é exatamente isso que você precisa entender hoje. Motivação é instável. Ela vem e vai. Depende do seu humor, do ambiente, das circunstâncias. Em um dia você acorda com vontade de mudar tudo, no outro você não quer sair da cama. E se sua vida depende dessa oscilação, então você nunca vai conseguir manter consistência, nunca vai conseguir construir algo grande. Porque resultados não vêm de momentos isolados de empolgação. Eles vêm da repetição, da constância, da capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade. E isso não é natural no início. Isso precisa ser treinado. Talvez você já tenha começado algo cheio de energia. Academia, estudo, projeto, rotina nova. Nos primeiros dias tudo parece fácil. Você se sente forte, determinado, focado. Mas depois de um tempo, a motivação começa a diminuir. A rotina pesa. O cansaço aparece. A mente começa a negociar. Hoje não. Amanhã eu faço. Só dessa vez. E quando você percebe, já parou. Não porque não era capaz, mas porque dependia da motivação para continuar. E é aqui que a maioria falha. Existe uma diferença enorme entre quem depende da motivação e quem constrói disciplina. A pessoa motivada começa, a disciplinada continua. E continuar é o que gera resultado. É o que constrói força. É o que cria identidade. Porque cada vez que você age sem vontade, você está treinando algo muito mais importante do que o próprio resultado externo. Você está treinando o controle. Está mostrando para sua mente que você não depende do que sente para agir. Que você decide. E isso muda tudo. Agora pensa nisso com calma. Se você só age quando está motivado, então suas emoções estão no controle. Mas se você age mesmo sem motivação, então você assume o controle. E esse é um dos pontos mais importantes que você precisa entender. Pessoas comuns seguem o que sentem. Pessoas fortes seguem o que decidiram. E essa decisão precisa ser mais forte do que qualquer emoção passageira. Não é sobre ignorar o que você sente. É sobre não ser governado por isso. Porque emoções mudam. A vontade muda. O ânimo muda. Mas o compromisso não pode mudar toda hora. Se você decide fazer algo, você precisa sustentar essa decisão mesmo quando não estiver confortável, mesmo quando não estiver inspirado, mesmo quando parecer difícil. Porque é justamente nesses momentos que você se constrói. Existe algo poderoso em fazer o que precisa ser feito quando ninguém está vendo, quando ninguém está cobrando, quando você poderia facilmente desistir. É aí que você forma caráter. É aí que você se diferencia. Porque qualquer um faz quando está fácil. Qualquer um faz quando está animado. Mas poucos fazem quando está difícil. E são esses poucos que chegam mais longe. Você precisa entender que motivação é um bônus, não uma base. Se ela vier, ótimo, use. Mas não dependa dela. Porque se você esperar sentir vontade para agir, vai passar mais tempo parado do que em movimento. E movimento é o que gera transformação. Mesmo que lento, mesmo que imperfeito, mesmo que cansado. Movimento consistente sempre vence intensidade passageira. Talvez você esteja esperando o momento ideal, esperando estar com mais energia, mais tempo, mais disposição. Mas esse momento raramente chega. E quando chega, não dura. O que funciona é começar mesmo sem vontade, fazer mesmo sem energia total. Avançar mesmo sem certeza. Porque é no movimento que você começa a gerar motivação, não o contrário. A ação cria o estado.
Não espere o estado para agir. Isso quebra um padrão que muita gente nunca percebe. Elas ficam esperando se sentir prontas. Mas prontidão não vem antes da ação. Vem depois. Vem com a prática. Vem com a repetição. Vem com a exposição. E quanto mais você age, mais você fortalece sua mente. Mais você se prova capaz. Mais você reduz a resistência interna. No começo vai ser difícil. Sua mente vai tentar te sabotar. Vai criar desculpas. Vai buscar conforto. Vai te lembrar de tudo que é mais fácil. E isso é normal. Porque você está quebrando um padrão antigo. Está saindo do automático. Está construindo algo novo. E tudo que é novo gera resistência. Mas essa resistência não é um sinal para parar. É um sinal de que você está no caminho certo. Existe uma frase que resume bem isso. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais compromisso. Compromisso com o que você quer construir. Compromisso com quem você quer se tornar. Compromisso com as pequenas ações que, repetidas ao longo do tempo, geram grandes resultados. Porque no final, não é sobre o que você faz quando está bem. É sobre o que você faz quando não está. Pessoas que conseguem manter consistência mesmo sem motivação desenvolvem uma vantagem enorme. Elas não param. Elas não quebram o ciclo. Elas não dependem de fatores externos para continuar. E isso cria uma curva de crescimento completamente diferente. Enquanto muitos ficam indo e voltando, começando e parando, elas seguem. Um passo por vez. Sem pressa, mas sem pausa. E existe algo interessante nisso. Quando você mantém consistência, mesmo sem vontade, começa a surgir um tipo diferente de confiança. Não aquela confiança baseada em sentimento, mas baseada em evidência. Você olha para trás e vê que fez, mesmo quando não queria. Que continuou, mesmo quando era difícil. E isso te fortalece. Isso cria uma identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. Essa mudança de identidade é poderosa. Porque quando você começa a se ver como alguém disciplinado, suas ações começam a acompanhar essa visão. Você não precisa mais se convencer tanto. Você simplesmente age. E isso reduz o esforço mental. Reduz a negociação interna. Reduz a chance de desistir. Porque agora não é mais uma decisão isolada. É quem você é. Mas para chegar nesse ponto, você precisa atravessar a fase em que agir sem motivação parece pesado. Em que cada ação exige esforço consciente. Em que sua mente tenta te puxar para trás. E é aqui que muita gente para. Porque confunde desconforto com erro. Confunde dificuldade com sinal de que não é para continuar. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Desconforto faz parte do processo. Faz parte do crescimento. Faz parte da construção de algo novo. E quanto mais você aceita isso, menos você sofre. Porque para de esperar facilidade o tempo todo. Para de se frustrar por não estar sempre motivado. Para de depender de um estado que não é constante. E começa a construir algo mais sólido. Algo que não depende de como você acordou naquele dia. Talvez você esteja pensando agora em algo que você quer mudar. Algo que você começou e parou. Algo que você sabe que precisa fazer, mas vem adiando. E a pergunta é simples. Você vai esperar a motivação voltar ou vai decidir agir mesmo sem ela? Porque essa escolha define muita coisa. Define se você continua no mesmo padrão ou se começa a construir algo diferente. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser intenso. Precisa ser consistente. Precisa ser feito. Mesmo pequeno. Mesmo simples. Mesmo sem vontade. Porque cada ação conta. Cada repetição fortalece. Cada dia que você mantém o compromisso, você avança. E esse avanço acumulado é o que gera resultado. Existe um momento em que isso muda. Em que agir deixa de ser tão pesado. Em que a resistência diminui. Em que a disciplina começa a fluir. E esse momento não vem do nada. Ele é construído. Ele é resultado das vezes em que você agiu sem motivação. Das vezes em que você não desistiu. Das vezes em que você fez mesmo sem querer. E quando ele chega, tudo fica mais fácil. Não porque a vida mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, o resultado muda. As oportunidades mudam.
As pessoas começam a te ver diferente, porque sua postura muda, sua energia muda, sua consistência chama a atenção, porque é raro, porque a maioria não sustenta, a maioria depende da emoção, a maioria para no meio do caminho, e você não precisa ser a maioria. Você pode ser aquele que continua, aquele que não negocia com a própria meta, aquele que não espera se sentir pronto, aquele que constrói mesmo sem aplauso. E isso não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante, é sobre ser confiável para si mesmo, é sobre cumprir o que você diz que vai fazer. E isso traz algo que muita gente busca, mas poucos constroem: respeito próprio. Porque não tem nada mais forte do que saber que você confia em si mesmo, que você não se abandona, que você não se sabota, que você segue, mesmo quando é difícil. Isso muda sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de viver. Então, a partir de agora, pare de esperar vontade. Pare de esperar motivação. Pare de esperar o momento perfeito. Comece com o que você tem, faça o que você pode e continue, mesmo sem ânimo, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem garantia, porque é assim que se constrói algo real. Se você chegou até aqui, você já entendeu algo que muita gente ainda não percebeu: que o segredo não está em começar motivado, mas em continuar comprometido. E isso já te coloca à frente. Agora é decisão, agora é prática, agora é ação. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa aqui nos comentários a frase: eu ajo mesmo sem motivação. Isso cria um compromisso interno forte e te lembra da decisão que você está tomando agora. Aproveita também para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que fortalecem sua mente e te ajudam a construir uma vida baseada em disciplina, clareza e ação. E nunca esqueça: quem aprende a continuar sem motivação se torna imparável.